E aí, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, começando mais uma live. E a convidada de hoje é a nossa querida professora Carla Torriere. Temos o prazer de poder contar com a presença da professora Carla Torriere na nossa live. E acredito que essa live vai bombar. E vamos aqui chamá-la. Deixa eu entrar aqui para a professora Carla entrar. Um minutinho que a gente está contactando. Vamos lá. A Carla. Vamos esperar só mais um pouquinho para ela poder estar aqui conosco. E aí hoje a professora Carla vai falar sobre a incontinência. Olha, ela chegando aqui, deixa eu chamá-la. Esse é um assunto bastante interessante, bastante importante. E aí eu vou aguardar a entrada da professora Carla Eu! para ela É se. aí que eu vou botar um filtro. Eu não sei fazer isso. Raquel me ensinou. Nossa. É, eu não Ó, perguntei. ó. Olha, Você acha que então, eu sei, Lili? Você acha é, que eu sei as coisas? A men- Raquel me ensina. Eu gosto desse aqui, ó. Quer ver, ó? Eu gosto desse. eu Esse vou. eu adoro esse. Adoro Só esse você. filtro. Mas a gente vai falar de coisa séria, né? Então eu vou botar só os cílios. Só os Pronto. cílios. Ai, meu Deus, que ótimo. Eu Então, gosto Carla, muito. é. Eu vou procurar saber. Muito divertido isso. Vou procurar saber como Raquel me hoje. ensinou, ela me ensinou a botar os filtros assim. Tem até com coisinha, orelhinha. Como hoje é coisa séria, eu não vou também colocar nada, mas depois, se eu não aprender a maga patológica, Ó, eu vou pedir Raquel para. Nossa, e seus tem cílios já até são sarda. grandes. Ó, Ah, tem até sardinhas. Pronto. gente, isso é muito legal, hein? Engana muito. E seus cílios já é grande, né? Para quem tem Não, tá cílios de rímel, pequenos. né, amor? Tá de rímel, né, amor? Make. Então, Eu fui Carla, trabalhar. Fui trabalhar hoje aí. Aproveitei, fiquei com a ai, make. que bom. Então, Carla, eu estava falando com o pessoal que estava entrando que eu não Ah, ia apresentar, não, porque muita gente conhece Carla, muita gente fala de Carla Torrielli, mas não sabe da formação, da história da Carla, e eu gostaria que você falasse disso, de como você começou, que você foi fazer curso fora, né? Você contasse da sua formação, o que você faz, se apresentasse. Se apresenta aí tá. para o pessoal. Então vamos lá. Bom, eu me formei pela Universidade de Castelo Branco em 94, 93. 93 ou 94? Bom, enfim, foi há muito tempo. 93. Porque eu lembro que eu formei em 92. Formei em Então, 93. 93, tá. Tem tempo isso. É, E aí, em 96, bom, e aí daí até a parte da urologia, eu fiz alguns cursos e que era engraçado que o Palmiro, meu marido, dizia assim: esse curso é ótimo, aquele curso é ótimo. Aí eu fiz Cabot, Bobat, fiz, fiz o Maitland
E aí, bom, fui fazendo uns cursos, mas nada me deixava feliz. Aí, uma vez, numa viagem nossa, que a gente foi fazer uns cursos fora, eu e ele, e no início de 96, era um grupo bem legal, eram uns 29 fisioterapeutas fazendo curso Gente, que fora, bom. assim, chamava Eurofísio, que Que era legal. era um projeto que o Afonso Salgado, lá de Londrina, que organizava, sabe? Aí, no final da viagem, assim, a viagem terminou em Paris e nós fomos ao conselho, um centro, como um conselho que a gente tem aqui de fisioterapia, que naquela época não tinha internet. Então a gente queria saber onde podia comprar. O Palmeiras queria comprar uma coluna, a gente queria comprar livro, porque não podia comprar livro pela internet, a gente trazia esse peso todo quando viajava, né? E aí nós fomos numa central lá, num conselho, e eu vi uma propaganda de um curso de formação em uroginecologia, na época chamava ainda uroginecologia, né? E aí, sabe aquela lâmpadazinha que acende assim na cabeça? Assim, cara, eu acho que eu vou gostar disso. Bom, voltei para o Legal. Brasil, isso foi em fevereiro, e aí eu estudei francês, intensivão de francês, e voltei para lá em novembro. Então, em 96, eu comecei a minha formação em uroginecologia lá em Paris, na Cisma Foundation. E aí, naquela época, eu tive a oportunidade de ser aluna da Cotilde Bernet, da Que Odile legal. Cotelli, Que do Alain legal. Boursier, do Alain, da Odile. Eu fiz estágio numa maternidade. Naquela época, toda a minha formação era feminina, não falava ainda de fisioterapia em parte masculina, viu? Era Hum, só mulher, gestante, né? E assim foi. E essa formação ela foi acontecendo em blocos, por proposta diferente para quem mora fora, né? Eles fizeram, que bom, uma proposta diferente. E aí eu ficava indo e vindo. E aí Raquel nasceu em 98, mas aí a coisa ainda acontecia. E a gente conseguiu trazer o Alan para dar curso aqui, fazia parte dessa formação, porque eu fiz monitoria do curso dele, né? Eu finalizei tudo em 2005. E aí, em hum. 2005, eu já estava dando aula de incontinência masculina, porque em 99, aqui no Rio, quando eu voltei de viagem, que lá na viagem a professora de urodinâmica me expulsou de sala. Ela disse que eu era incompetente porque eu não entendia nada dos. Realmente eu não entendia, porque até hoje não é uma matéria curricular aqui, e lá é, né? É. E eu morri de vergonha. E ela disse que eu era irresponsável, que eu não tinha competência para estar ali, me botou para fora de sala. Eu chorei muito, não Meu tinha WhatsApp Deus. para ligar para o Palmiro na época. E aí, quando eu voltei para cá, eu pensei assim, eu acho que... e até essa história tem a ver até com o contexto do nosso assunto de hoje, né? E aí, quando eu voltei para cá, eu assim, esse negócio deve ser importante, dinâmica deve ser importante, eu vou estudar isso. De servidores e conheci lá o Dr. Renato Muglia e o Walter Miller, que era o chefe da urodinâmica, e comecei a acompanhar os estudos urodinâmicos. Eu fiquei um ano só acompanhando estudo urodinâmico. E aí, depois, curiosamente, chegou uma cadeira eletromagnética lá. E essa cadeira eletromagnética, eles pediram que eu atendesse. Até hoje eles falam dessa cadeira. Aqui no Brasil, algumas agora, mais modernas. Ela era meio frio, mas a proposta Hum. era colocar os pacientes sentados ali e receberem estimulação, né? Eletromagnética, para tratar diversos tipos de incontinência, inclusive incontinência de esforço. Tá bom. Eu nunca acreditei naquilo, mas de qualquer forma, me pediram, o doutor Fernando Vaz era o chefe da urologia geral, e me pediu que eu coordenasse ali os pacientes. Eu falei, bom, é o gancho de entrar, né? No meio da Sim. história. E aí, cada paciente tinha um cartão, tinha uma aposta, e no meio da história, lá ainda não tinha terminado o acompanhamento de ninguém, que não quebrou, e eu juro que não fui eu que quebrei a máquina.
Eu juro, Lili, não fui eu que quebrei a máquina Ah, quebrou. E aí, o que, que a gente vai fazer com esses doentes que estão em acompanhamento? Você fica penalizado, você acaba desenvolvendo até hoje, a gente vira amiguinho, né? Dos pacientes. E hum. elas me deixaram abrir um. E eu comecei na época no Hospital de Servidores, carregando os equipamentos na mala do carro, atendendo na sala de aerodinâmica. E aí depois acabou que a enfermagem do andar achava que eu incomodava e eu, graças a Deus, então desci, fui para o ambulatório e fiquei no Hospital de Servidores fazendo trabalho voluntário. Muita gente passou pelos servidores. É, Muita gente aprendeu nos servidores. Ah, sim, muito. muita gente, Lili, muita hoje em dia está aí e tal, aprendeu lá nos servidores. E a gente fazia Hum. trabalho voluntário, carregava os equipamentos, eram todos eu que comprava, gel, luva, equipamento, era Eu o hospital lembro, não dava nada. Lembra disso? Muito bom. E eu fiquei lembro. no Hospital de Servidores 12 anos. Fiquei 12 anos lá fazendo esse trabalho 2 vezes por semana, era muito bom. E, e aí depois, enfim, por outras questões, me afastei. E aí depois disso, o celular está E aí não apoiado, tinha, você não tem Carla, noção da escadinha. Ah. Depois eu disso, me também, tá pediram para apoiada andar aqui. o Não ambulatório. tinha Me pediram. formação aqui. Não, a Aqui no primeira Brasil não tinha formação. curso, não tinha formação. Não, o primeiro curso de formação aqui no Brasil foi em 2004. Pelo Ah, CBS, tá. Instituto CBS, Sim, sim. que era já coordenado pela Maura, né? Que eu dava aula lá. Naquela época, eu, Silvana, Patrícia Silvana entrou aí. Lorebelo. Silvana entrou. Sil, querida, Entrou. beijo, amo. E aí era eu, Silvana, Patrícia Lorebelo. Que time, show. E aí a gente começou dando aula. A primeira turma de especialização foi em 2004. Até 2004, né? Quer dizer, até 2004, até muito tempo, durante muito tempo, a gente tinha que ralar muito aprender, porque não tinha um professor para você mandar uma mensagem, tirar uma dúvida. Não era fácil, era difícil. Então, a gente acabou aprendendo a correr atrás de estudar, de pagar por artigo, que a gente tinha que pagar e era em É. dólar, barato. Pediu, tinha amigo viajando que nem dizia que viajava, porque tinha medo, né, da gente pedir para trazer livro, fita cassete, quantidade de Ah, fita cassete que eu tenho, ainda tenho. Da Joelle, que foi minha professora de terapia manual lá. Então, assim, eu tenho não sei se eu posso dizer um orgulho, mas assim, eu sou muito feliz com essa minha história, sabe? Muito feliz, de verdade. é E muito legal. gosto muito, muito, muito do meu trabalho, viu? Acho que dá para perceber quando eu começo a Dá, falar, que não paro nunca, né? Não? Que a é última aula verdade. é 11 horas da noite, né, Lili? Ia terminar. Você ia falar só 2 horas e foi até. Não, mas você Foi segura o até pessoal que você vê 11, que eu tá. acho. Só saiu quem estava com o filho com fome, que tinha que botar comida, entendeu? Porque o pessoal ficou até o final. Tava muito bom, muito bom. Nossa, campeã que ficou até o fim lá, a galera É campeã. verdade. Mas, mas vamos lá, amiga. Hoje Vamos você lá. vai falar sobre. O que você quiser. Você Eu vai fiz uma falar torta de banana, Eliane, fiz uma torta de banana maravilhosa. Se você quiser, eu te dou a receita. depois. Fala, Lili. A ideia é. Depois. Não, você me convidou para a gente falar de eletromiografia e fluxometria. Né? Então vamos Isso. lá. Diga para mim o Vamos que lá. você quer saber. Pode começar. Eu tenho. Você joga, eu rebato. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, aí você faz suas considerações, é, e debate um pouco. O que você considera importante para o fisioterapeuta
a informação de uma fluxometria com eletromiografia. Por que eu estou te fazendo essa pergunta também? Porque eu percebo que tem gente que tem condição de comprar, compra porque eu quero ter esse aparelho. Mas não sabe nem a importância, nem como usar, não sabe acaba ficando ler com o uma gráfico. cadeira higiênico, um trambolho e não sabe, investe dinheiro e Isso, não sabe isso. É, aonde o vai, para que investimento. serve aquilo, né? Isso. O que você considera importante para o fisioterapeuta, a informação? Bom, existem queixas urinárias, existe uma ideia muito engessada, né? Dentro, eu vejo isso no dia a dia dentro de sala de aula, que existe uma ideia muito engessada de que disfunção miccional tem relação com incompetência muscular. E aí muitas das vezes, a disfunção está relacionada com uma disfunção de enchimento, né, e de esvaziamento associada. Estou sentindo um cheiro de queimado. Associada, né? Esse é o problema de fazer live em casa, viu, Lili? Estou sentindo um cheiro de... Minha filha está na cozinha. Bom, então, eu acho que uma queixa urinária, quando você tem uma queixa urinária, você tem que fazer uma análise clínica dentro de como aquela bexiga está enchendo e como que aquela bexiga está esvaziando. Muitos sintomas de enchimento vêm por uma disfunção de esvaziamento. E o vice-versa, tá? Então, qual seria a intenção da gente ter uma eletromiografia associada com uma fluxometria? Porque, na verdade, quando a gente faz fluxometria associada com eletromiografia, o objetivo da fisioterapia não é avaliar a qualidade do fluxo, é avaliar se existe alguma interferência do pélvico naquele fluxo urinário que eu preciso corrigir, tá? Porque o que a gente quer ver ali, se o paciente está fazendo uma curva em cal, platô, uma curva um hiperfluxo, né? O que a gente quer ver na análise fluxométrica com a eletromio é se o padrão miccional com impadridade de assoalho. O que a gente faz é uma avaliação da função músculo assoalho pélvico relacionado com o esvaziamento da bexiga. Muitas vezes a gente encontra numa fluxometria com eletromio um esvazio coordenado ou um assoalho pélvico hiperativo, que tem qualidade de esvaziamento, e que essa paciente vai ter esvaziamento também. Tem uma frase na urologia que diz que toda obstrução leva a uma bexiga hiperativa, e isso é uma verdade. Então, é extremamente importante avaliar a qualidade do esvaziamento, né? Porque muitas vezes a disfunção do enchimento está relacionado com o esvaziamento. Esse é um primeiro ponto, né? Uma partida de avaliação pode ter. Uma outra intenção, uma outra situação que eu posso te dizer é uma situação importante, por exemplo, para quem trabalha com criança, né? Bom, quem trabalha com criança deve saber que quanto menos invasivo puder ser o procedimento que vai estabelecer para aquela criança, melhor, né? Hoje, o guideline da ICCS, que é a Sociedade Internacional de Continência da Criança, não preconiza, assim como no adulto também, mas na criança muito mais radical, não recomenda o estudo urodinâmico como um estudo de partida de diagnóstico, né? Porque é um exame invasivo demais. E você fazer um procedimento invasivo desse numa criança, isso pode trazer complicações de ordens psicológicas que vão agravar o problema ou desencadear outras situações, né? Então, por exemplo, quando você tem uma criança que tem uma disfunção miccional, essa criança vai ter uma disfunção
função de enchimento e de esvaziamento. E como que eu posso acompanhar se o resultado daquele meu procedimento terapêutico está sendo efetivo? Eu ponho a criança a um estudo fluxométrico com eletromiografia para observar se aquele treinamento fazendo de relaxamento para o esvaziamento total da bexiga, se está sendo efetivo. É uma forma não invasiva de você acompanhar o resultado daquela criança. Que uma criança não sabe explicar exatamente se esvaziou bem a bexiga, se o fluxo está contínuo, né? A intensidade de desejo, quanto mais ou menos urinou. Então, a análise fluxométrica com eletromio, em criança, por exemplo, eu acho fundamental, né? Talvez até indispensável, porque o biofeedback de eletromiografia isolado é uma grande ferramenta para tratar a criança. Mas e o resultado, né? É claro que eu tenho avaliações clínicas que podem dar do resultado, mas a análise fluxométrica com eletromio, com criança, me dá uma realidade. É um exame mais objetivo. Eu saio do campo da subjetividade, né, na reavaliação, e consigo ter uma avaliação mais objetiva daquele resultado terapêutico. Então, vejo a eletromiografia como fluxometria de uma forma muito não indispensável, mas importante na prática diária. Muito importante. Sabe? Acho que esclarece, elucida muita coisa. Sim, e quais são as informações que você julga importante dessa avaliação? Tá com delay. Eu estava te ouvindo bem, mas estava com delay. Não está vendo? Tô te ouvindo. Lili? Tô. Ei, tá com atraso. Você está me ouvindo? Diga, não, tá que dando você delay, perguntou sim. que eu não ouvi. Tá. Você perguntou e eu não ouvi. Isso, tem um pequeno delay. Então, quais as informações que você julga importantes dessa avaliação? As informações. Bom, primeiro, se a parte mais importante, né, é se o assoalho pélvico interfere negativamente nesse fluxo. Essa é a parte mais importante, né? Quer dizer, será que esse paciente está com um relaxamento sinérgico, coordenado? Será que tem um lag time longo? Lag time é um tempo de hesitação antes de começar o fluxo, né? Como é que está o tempo de lag time? Como é que está o tempo do fluxo? Como é que está a coordenação desse fluxo, né? A finalização, se esse paciente urina em tempo único, se faz uma micção fracionada, sempre observando se existe a participação do assoalho pélvico interferindo aí. Vamos, por exemplo, eu pego um paciente que tem um fluxo intermitente, né? Um fluxo máximo diminuído com padrão intermitente. E aí, o que você imagina quando você vê uma intermitência? Você pode imaginar que pode ser uma obstrução infravesical mecânica, pode ser uma obstrução infravesical funcional, pode ser um detrusor hipoativo, né? Tudo vai depender de quem está fazendo aquele fluxo. Quando eu submeto aquele paciente a uma análise fluxométrica com a eletromiografia, eu consigo observar se aquele fluxo de padrão intermitente tem interferência do assoalho pélvico. Se não tem interferência do assoalho pélvico, eu vou por exclusão. Bom, então eu tenho um problema naquele fluxo intermitente relacionado a uma disfunção de bexiga e não de assoalho pélvico. Sim. Então, isso esclarece sem necessidade de submeter o doente a um estudo urodinâmico, por exemplo.
né? Hum, Então, você, na análise fluxométrica, você, com a eletromio, você consegue ver, bom, eu tenho um fluxo intermitente, mas o assoalho pélvico está relaxado. Então, eu não tenho interferência negativa do assoalho pélvico nessa qualidade de fluxo. Aí eu começo a pensar numa bexiga hipoativa, por exemplo, ou numa obstrução de ordem mecânica. Você já exclui a obstrução funcional, que seria a patologia obstrutiva indicada para fisioterapia. de base, sei. Para Entendi. fisio, né? Então, se você tem um fluxo intermitente com um assoalho pélvico também hiperativo e intermitente, então eu posso pensar, essa obstrução é de ordem funcional, eu vou começar a minha terapia treinando melhor esse assoalho pélvico para relaxar, Sim, né? entendi. Então, é uma forma muito esclarecedora, viu? Esclarecedora, sim. Tem uma pergunta que praticamente você já respondeu, mas ainda há dúvida sobre isso. É a pergunta de que se o fisioterapeuta pode fazer a fluxometria com eletromiografia. A gente Tá, sabe que não é essa pergunta sempre surge, né, Lili? Essa isso. pergunta sempre surge porque a análise fluxométrica é uma análise clínica, né? Quer dizer, é um exame que o médico faz. A gente não faz análise fluxométrica. Eu estou desde o início falando assim, a gente analisa a funcionalidade do assoalho pélvico durante o esvaziamento. Agora, como que vai ser esse esvaziamento? Vai ser secundário A. Quer dizer, eu primeiro vou pensar em analisar o padrão desse assoalho pélvico do esvaziamento, né? Aí eu vou entender que curva fluxométrica foi aquele, mas qual a participação do assoalho pélvico naquilo. Na verdade, é mais um exame. Eu diria para você que a gente pode dizer que é um exame da função do assoalho pélvico no esvaziamento vesical. E Hum, aí é uma eletromiografia durante a fase do fluxo. Na verdade, a ideia não é analisar o fluxo, é analisar se o existe assoalho. interferência do assoalho pélvico aí. Tá? Então, você pode usar isso como um recurso de avaliação objetiva, um recurso de reavaliação e um recurso de biofeedback. Hum, Eu posso pedir para o paciente que tem um esvaziamento, por exemplo, incoordenado, né, ou intermitente, e pedir para ele tentar, ou ela, tentar urinar de uma forma mais contínua. Então, tem alguns recursos que a gente pode colocar na tela, como se fosse um jarro enchendo de urina, algo assim, e pedir para o paciente, olha, eu quero que você encha esse jarro num tempo só, numa fase única. Vamos treinar hum. isso, tá? Então, é um recurso que a gente também pode usar como recurso de feedback. É, muito Porque interessante. você simular, você usar o biofeedback para treinar um esvaziamento vesical é um recurso que tem uma evidência nisso, claro, mas assim, fica muito mais elucidativo para o paciente quando ele consegue visualizar, perceber, sentir a urina saindo naquele momento. Entendeu? Hum, Isso traz uma memória mais facilitada. Então, a eletromiografia com fluxo também pode ser usada como forma de biofeedback. é. Você falou em alguns pacientes aí, mas eu queria te perguntar em quais pacientes você acha interessante fazer esse tipo de avaliação? Bom, por exemplo, homens, eu faço sempre, tá? Para ver como é que está a função desse assoalho pélvico depois da cirurgia e tal. Crianças antes, durante e critério de alta, para avaliar se está relaxando bem mesmo, para poder esvaziar essa bexiga, né? Eu não tenho no consultório o recurso do ultrassom para ver se a bexiga ficou completamente vazia, né? Mas melhorando a qualidade do fluxo e correlacionando com a clínica, né? O paciente, a criança já não tem mais infecção de repetição, né? Já está com uma frequência mais normalizada,
se tiver algum sintoma de enurese noturna, isso já se restabeleceu, né? Então, é uma forma de avaliação, de controle de conduta, né? Quer dizer, se eu estou no raciocínio terapêutico correto, para ver se a evolução está sendo satisfatória, e como finalização terapêutica também, né? Então, eu acho que homens com sintomas durante o tratamento para incontinência urinária, que começa a apresentar sintomas de LUTS, né? Que são sintomas do trato urinário inferior, eu gosto de fazer para ver se esses sintomas de LUTS têm alguma relação com o assoalho pélvico, ou se ele está fazendo uma estenose da anastomose. É uma leitura muito boa, né? Quer dizer, você está acompanhando um paciente pós-prostatectomia radical e ele começa a apresentar uma frequência urinária noturna aumentada, começa a apresentar uma frequência diurna, um jato de baixa pressão, um fluxo mais longo, ele começa a precisar fazer prensa abdominal, são sintomas de LUTS. Bom, vamos ver se esses sintomas estão relacionados com uma musculatura que pode ser que, por conta do trabalho muscular, ele desenvolveu uma incoordenação. Por que não? Né? Aí a gente pode submeter. Se a musculatura tiver sinérgica e coordenada durante o esvaziamento, eu posso pensar que aqueles sintomas de LUTS estão relacionados a uma estenose da anastomose. E aí é só encaminhar de volta para o urologista e ele vai saber como conduzir esse doente, né? Sim. E em qual momento você considera que teria valor realizar esse fluxo com eletromiografia? Quando você... Bom, se você tem alguma dúvida naquela coordenação muscular, eu acho que vale. Tá? Quer dizer, mulheres que, por exemplo, tenham a síndrome de bexiga hiperativa, e aí tem um esvaziamento incoordenado, porque a síndrome da bexiga hiperativa pode trazer um assoalho pélvico hiperativo a rebote, né, como consequência. Então, mulheres, eu também faço isso. Eu faço bastante fluxometria com eletromiografia, praticamente quase todos os pacientes. Quando eu tenho a oportunidade, e eu gosto de pegar o paciente de surpresa. Tipo, avisar ele que ele vai fazer um fluxo ali, uma eletromia com fluxo ali na cadeira, eu acho que isso gera um pouco de ansiedade. Eu gosto, às vezes, de pegar o paciente de surpresa, como, por exemplo, você está fazendo o seu dia de rotina de reabilitação, o paciente está com os eletrodos, fazendo biofeedback, e no final da sessão ele diz assim, eu iria no banheiro. Bom, então vamos aproveitar que você está com os eletrodos e já faz aqui mesmo, a gente já aproveita e vê como é que está esse comportamento muscular, né? E aí eu gosto de fazer isso. Tá. Agora, me diz uma coisa, Carla, a gente sabe que isso é um aparelho que não é barato. Poucos fisioterapeutas, poucos profissionais têm. Você acha viável, por exemplo, eu tenho um paciente que eu quero avaliar esse fluxo, mas eu não tenho o aparelho. Um profissional encaminhar por exemplo, para você, encaminhar para você como forma de exame, eu preciso desse exame, eu não tenho o aparelho. Você acha viável isso? Não há problema nenhum. Não há sim. problema nenhum, porque só avalia, faz um laudo e troca com o colega. Isso. O que a gente puder fazer para ajudar o colega a clarear o diagnóstico dele, não há problema nenhum, né? Quer dizer, se eu não tenho um recurso e você tem, por que não? Eu estou dizendo, Carla, que poderia ser como a urodinâmica, por exemplo. O paciente não marca uma urodinâmica, o paciente não é seu, e aí liga para o seu consultório, por exemplo, o paciente é meu não, eu estou tratando esse paciente, olha, você liga para o consultório para a doutora Carla para marcar uma fluxometria com eletromiografia. Depois você dá o laudo e ele volta para mim. Você acha que é possível isso? Acho que é possível. Às vezes a gente tem um paciente no consultório e aí você tem uma dúvida, né? Naquele quadril, se o quadril está rodado, se o osso sacro, pede o parecer de um colega osteopata
um RPGista, né? Isso não é incomum também. Então, Não. Não foi isso que eu perguntei, eu não. entendi o que você quer falar. Então, por exemplo, se você Como uma tem um paciente consulta. que O você... paciente vai consultar com você. Porque eu preciso saber desse resultado e eu não tenho esse exame, entendeu? Um parecer também. Se ele ligar, se ele aparece, assim, olha, eu sou cliente da Eliane Guedes e ela está com uma dúvida, me pediu para vir aqui porque você faz uma avaliação aí. É claro que também eu vou ter que julgar se aquilo é importante, né? Eu acho que Entendi. vale também você julgar se aquele procedimento ali, se aquela forma de avaliação realmente é uma forma de avaliação que é indicada para aquele tipo de paciente, para aquela queixa, né? Para você também não fazer um monte de investigação no Sim. doente e não vai esclarecer grande coisa, né? Às vezes acontece até de telefone, né? O colega ligar e falar, Carla, tô assim, tô assado, tô com isso. E às vezes pelo telefone mesmo a gente consegue junto, né? Discutir e chegar numa conclusão. Mas eu acho que o importante, assim, o fato de você achar que o seu paciente precisa de uma fluxometria com eletromio, também, assim, eu acho que ele chegando lá, eu também preciso saber se aquilo Entendi. se vale a pena até o paciente gastar Não, esse entendi. dinheiro, gastar o Sim. dinheiro, gastar o tempo e fazer alguma coisa que não vai Isso. acrescentar para ele, né? Nem acrescentar para você no seu diagnóstico. Entendi. É ótimo. Gostei. O que vale a Essa pena no... sempre a gente conversar, porque às vezes não vale a pena o paciente gastar esse dinheiro, né? Se deslocar, enfim. Sim. Mas Sim, eu se pensei que... precisar, num caso, né, numa situação, por hipótese, um paciente que tenha essa indicação e realmente aquilo dali vai esclarecer para você na sua terapia, não há problema nenhum. E Tá. Não, aí, eu imaginei como sendo uma urodinâmica, por exemplo. Você não, não faz urodinâmica. Não, você não não. faz urodinâmica, mas o paciente que precisa fazer urodinâmica, o médico pede e manda ele fazer em algum lugar que faz, porque esse médico não Isso, faz. não é E aí assim, não. eu imaginei que essa fluxometria com Não é assim. eletromiografia. Acho que pode ser uma investigação complementar, uma forma de Sim. investigação complementar para complementar a sua investigação, né? Mas não funciona dessa forma, Entendi. entendeu? Entendi. E qualquer paciente pode fazer? Tem algum preparo? Não, não tem preparo nenhum. O preparo é beber água e deixar o paciente com vontade de urinar. Né? Quer dizer, se eu quero avaliar uma qualidade muscular, né? Uma coordenação muscular no esvaziamento da bexiga, eu preciso ter volume nessa bexiga para poder gerar um fluxo ali para eu avaliar esse assoalho pélvico. Porque se você coloca o paciente numa cadeira higiênica para fazer um fluxo sem desejo, né, você não vai ter a reprodução da realidade daquele comportamento miccional, que é o que a gente quer ver, como é que aquele músculo funciona no esvaziamento vesical. Então, o preparo é só beber água, não é nada invasivo. Os sensores de eletromiografia do fluxo não são intracavitários, eles são externos, então não é invasivo, não tem preparo nenhum, é tranquilo, não tem problema nenhum. É como se você fizesse uma eletromiografia de superfície, só isso. É superfície os sensores. Sim. A nossa área, Carla, da fisioterapia pélvica, fisioterapia uroginecológica, tem crescido muito. E você também é professora da pós-graduação, a gente prima muito que o profissional se prepare para fazer um bom trabalho, né, ser um profissional de excelência, e não simplesmente porque achou bonito e vou ganhar um pouco mais, a gente prima muito por isso. É uma máquina bonita, tem uma tela bonita, né? Então eu preciso ter. Para Né? não virar o oba-oba, né? E, inclusive, no curso que algumas pessoas perderam, no final você deu esse toque que eu achei muito importante, da importância da nossa profissão, que a gente vem buscando para dar o melhor e para que os alunos deem o melhor também, e saber o que é fisioterapia baseada em evidência e o que é oba-oba para a nossa Sim. profissão não...
Isso é muito Sim, sabe por quê? importante. Olha, por exemplo, o site da Pedro, né, que é a busca de artigos lá de fisioterapia, né, tem um espaço que é um espaço para o cliente, tá? O cliente vai lá e coloca ali o que ele sente, qual é o diagnóstico que ele tem e o que o profissional fisioterapeuta está fazendo com ele como terapia. Ele dá um cliquezinho de enter e aparece ali se aquele procedimento que ele está fazendo tem evidência científica ou se o que o profissional está fazendo é uma terapêutica não recomendada. Sim. Entendeu? Então, isso nos Estados Unidos já é muito forte, porque tudo lá tem processos e processos e processos. Isso um dia chega aqui, né? Então, é extremamente importante, quando a gente vai fazer um procedimento terapêutico, né? Que a gente saia do universo do achismo ou da Sim. experiência própria, tá? Porque, assim, o que a Carla faz no consultório não é o que a Carla acha que está certo, é o que a Carla estudou e que as pessoas publicaram como sendo a melhor técnica a ser empregada naquele quadro, entende? Então, assim, eu acho que surgem inúmeros equipamentos, dispositivos, né? E eu acho que a gente precisa se preocupar muito, né? Baseado em que eu vou aplicar aquela técnica. É. E hoje em dia se Entendeu? fala muito em fisioterapia baseada em evidência, né? Então, dentro desse Cada vez contexto, mais, cada cada vez vez mais. mais. E aí, dentro desse contexto, você acha que interpretar um estudo de fluxometria é um diferencial na profissão, um Há diferencial 20 anos profissional? atrás, em 1996 já era. Já era assim, sabe? Já era importante. Entende? Quer dizer, bom, se a gente for. Vamos para o fisioterapeuta que trabalha com ortopedia. Ele não aprende a ler um raio-x, ele não precisa, né? Sim, O cara que trabalha em unidade de terapia intensiva, ele tem que ler uma gasometria, ele tem que saber ver um raio-x de tórax, né? Bom, e o que a fisioterapia pélvica trabalha? Trabalha com disfunção urinária. A gente tem que saber ler um ultrassom de vias urinárias, a gente tem que saber ler uma urodinâmica, que é um exame da funcionalidade do trato urinário inferior, a gente tem que saber ler um DMSA, sabe? Então, em cada um, na sua expertise, na sua área, precisa saber interpretar os exames que são utilizados para fazer o diagnóstico das patologias daquela área. Entende? Então, eu acho que assim como quem trabalha com ortopedia, quem trabalha com pneumologia, quem trabalha com terapia intensiva, precisa estar por dentro dos exames investigativos, a fisioterapia não fica longe disso. Não pode ficar longe disso. Não pode. Tá? E eu digo que o estudo urodinâmico para fisioterapia te traz um diferencial e uma riqueza muito grande no que diz respeito à neurofisiologia da micção. Como que a gente passa a entender muito melhor como que aquele trato urinário inferior funciona neurofisiologicamente, sabe? Isso clareia muito. Então, hoje em dia, Lili, eu vejo a importância que aquela médica que me expulsou da sala, sabe? Assim, o quanto ela foi importante para mim. O quanto ela colocou uma sementinha dizendo, olha só, isso daqui você tem que saber, porque se você não souber, você é incompetente e irresponsável. Eu não esqueço disso mais, sabe? Então, eu acho importante, sim, a fisioterapia pélvica entrar um pouquinho dentro do universo dos exames investigativos. Acho que a gente tem que saber ler uma cultura de urina, acho que a gente tem que saber ler uma biópsia de próstata, acho que a gente precisa saber interpretar
todos os exames relacionados com o trato urinário inferior, assim como quem trabalha com pneumo, cada um no seu Cada um na quadrado, sua área. cada um na sua área, né? Mas é importante, sim, eu acho que é importante, sim. Farmacologia, né? Às vezes a gente vê a pouca importância que o fisioterapeuta pélvico dá aos fármacos que têm interferência no trato urinário, não são poucos. Você tem fármacos de psiquiatria, fármacos de cardiologia, fármacos de neurologia que interferem no trato urinário inferior, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem um público multifármaco, né? Uhum. É Cada vez verdade. você recebe no consultório, tem paciente que já vem com uma lista, assim, olha, eu já trouxe a lista, você tira uma cópia e anexa no prontuário para não precisar copiar, porque é uma relação enorme, né? É. Então, tudo isso a gente tem que saber. E se você não conhece fármaco, você pode estar enxugando gelo ou até mesmo achando que você está melhorando a situação do doente, Pode mas é o não ser. remédio. E às vezes ele está na atuação daquela medicação. Esses Isso é. remédios, esses remédios utilizados na área de psiquiatria, né, os antidepressivos, os ansiolíticos, o abuso de antidepressivo, de ansiolítico, pode levar a médio e longo prazo uma bexiga hipoativa. E aí você vai ter um paciente com frequência, com urgência, com infecção de repetição, e você vai dizer assim, é uma bexiga hiperativa. Porque o sinal clínico é o mesmo, né? Você pode ter a mesma clínica para situações completamente antagônicas. Né? Antagônicas, é verdade. E o que está interferindo ali? São os fármacos. Tudo que você fizer não vai adiantar absolutamente nada. Enxugar gelo. Enxugar gelo. E aí a isso... taxa de sucesso da fisioterapia aumenta por conta de diagnóstico. De saber, de entender. Eu acho Conhecimento. muito importante a gente mergulhar em tudo que diz respeito à urologia. Uhum. Dentro de tudo isso que você falou, que você explicou, acredito que não tenha, que você explicou bem direitinho, bem tranquilo, né? Mas existe ainda alguma contraindicação para o doente realizar essa avaliação? Embora você tenha dito que não é invasivo, que o eletrodo são superficiais, mas ainda assim eu gostaria de te perguntar, existe alguma contraindicação para o doente fazer esse exame? Pode até ser uma contraindicação transitória, eu diria assim, situacional, né? Digamos assim, por exemplo, você recebe um paciente no consultório que tem uma queixa, que aquela queixa, vou dizer assim, vou fazer uma fluxometria com eletromiografia nesse paciente, que vai me clarear. E aí a paciente ou o paciente está com uma constipação importante aquele dia. Né? E aí, bom, você coloca os eletrodos, senta o paciente na cadeira e ele não vai conseguir urinar. Por quê? Porque está com o intestino cheio, porque está com gases, né? Porque tem medo de relaxar para urinar e evacuar ali naquela cadeira dentro do seu consultório. Vai ser uma situação constrangedora para ele. Então, existem situações que a gente não vê como contraindicação, mas que pode ser uma limitação, né? Sim, sim. Um paciente sintomático de infecção urinária, por exemplo, não vai trazer nenhuma resposta em relação positiva, não vai esclarecer absolutamente nada naquela resposta fluxométrica ali, né, na eletromio. Então, não existe uma contraindicação, mas eu acho que existem algumas considerações que são situacionais, que você precisa estar de olho, observar, para não ter frustrações, né? Porque aí, de repente, você coloca o paciente na cadeira para urinar, e aí ela tá com o intestino cheio, tá cheio de gases, não vai conseguir relaxar para urinar, e isso pode gerar uma grande frustração naquela paciente, né? E aí você abre um problema, um segundo problema para ela, né? Uhum. Então, existem coisas que são muito mais situacionais, porque contraindicação clínica não tem. Não tem. Seria uma limitação ou uma situação. É uma limitação. Seria uma Uhum. limitação, sim. Né?
Tá. Manda Olha, mais, teacher. A professora manda mais perguntas. olha Deixa eu só, passo de ano. vamos abrir um espacinho, Carla, para as pessoas perguntarem. Quem quiser perguntar alguma coisa, Eu não deixa eu falo ver a se minha tem. idade, gente. Olha, Francisco está aqui. Francisco sempre pergunta alguma coisa. Ana Carla, você quer perguntar alguma coisa? Quem quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento, que a gente ainda tem uns minutinhos, Nossa, tem um porque monte de queridos aqui. tem muita gente querida aqui. Tem até gente de Bom, fora, viu? Que eu tô vendo aqui. Olha, isso. muita gente querida. Não vi todo mundo aí. Faz mais uma pergunta, então, você, Lili. Deixa eu ver aqui. Você falou de equipamento, né? Você falou de equipamento, então. Falou a Lixote respeito. também está aí, pode perguntar, Lixote. Fala do equipamento. Então, você falou de equipamento, né? Assim, quais os equipamentos? O equipamento é caro? O equipamento é caro, né? Um equipamento de laser é caro, um equipamento de radiofrequência é caro, mas assim, se esse equipamento vai agregar na sua terapêutica, vai agregar no seu sucesso terapêutico, tudo vale a pena, né? Quer dizer, se você sabe usar, se aquele equipamento vai agregar coisas boas para os seus pacientes, né? Se você vai saber usar, eu acho que vale a pena investir se os seus pacientes vão se beneficiar disso, tá? Então, é caro, uma radiofrequência é caro, um monte de equipamento, um monte de coisa é caro, né? É fundamental, indispensável? Não, não é fundamental e indispensável, sabe? Não é indispensável, tá? Os alunos sempre perguntam, né, assim, mas eu estou começando agora, eu preciso ter? Não, não precisa ter, né? Você precisa ter bom senso, isso você precisa Sim. ter. Isso é fundamental, né? Você estudar e ter bom senso, né? Ter Sim. senso crítico, até onde você pode ir, quer dizer, o que pode, o que não pode, o que é evidência, o que não é evidência, né? Estudar, isso isso é indispensável. Às vezes o aluno fala assim, Carla, eu não lembro disso. Não, não é isso. Você não é lembrar. Você não pode esquecer. Você não tem que se preocupar se vai lembrar. Você não pode esquecer. Faz parte. É o dia a dia da gente, é o dia a dia. Não pode esquecer. Tem que ser assim. Então, acho que o indispensável é estudar e ter bom senso, senso crítico. Isso é indispensável, tá? É caro, mas se ele vai agregar benefício para o seu paciente, vale a pena. Eu, por exemplo, trabalho com um equipamento da Láser, que é um equipamento que tem eletromio, tem eletromio agora com 2 canais, eles estão com 2 canais, as empresas... A concorrência é boa por isso, né, Lili? A concorrência vai fazer os equipamentos... As empresas vão correndo cada vez mais para melhorar o equipamento. Isso para a gente é muito bom. O custo diminui, né? À medida que a tecnologia vai aumentando, a concorrência vai aumentando, o preço vai caindo e o produto vai melhorando. Essa parte é boa, sim. Mas não é indispensável, não. Indispensável são outras coisas. A gente consegue fazer um bom trabalho, né? Consegue fazer um bom trabalho com biofeedback digital, que tem nível de evidência em todas as sociedades internacionais. Biofeedback digital tem nível de evidência nas sociedades internacionais, na IUGA, na ICS, na European, tá lá no guideline biofeedback digital. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né, que não é custoso assim. Né? Bom, Carlinha, minha querida, eu estou satisfeita com as minhas perguntas. Tenho medo de extrapolar, que aqui você não posso extrapolar, porque o Instagram me dá esse tempo e ele encerra. Não dá. O Zoom você vai toda a vida. E aqui, se a gente extrapolar, ele cancela e eu não tenho tempo de gravar. Eliane, eu falo que uma vez eu dei um curso lá no IPL e a Patrícia disse que eu avancei 4 horas. Meu Deus do céu! Avançar um pouco, tudo bem. Agora, 4 horas...
4 horas. Esse curso da Interfísio de quarta-feira passada, você percebeu que eu não parei nem para beber água, comer, Para nem nada? nada. Quando terminou, eu falei, gente, estou com fome. Para nada, realmente. Não parei. Por isso, não é à toa que o Amo o que eu pessoal faço. fala que você é maravilhosa, né? Porque a Eu gente gosto. nota que você gosta do que você faz. Quanto mais você fala com prazer. Isso é muito importante, é muito bom. E eu acho que isso que engrandece, né, você, a nossa profissão, isso é muito legal. E a Rosana está dizendo, foi mesmo, Rosana Rosana, você estava lá, né, Rosana? estava lá. E Tava lá. a Juju acho que também estava, né, Juju? Estava lá na aula. Mas isso. Acho que foi o primeiro curso que eu dei lá pelo IPL, que foi de urodinâmica. Oh, Isadora dizendo que Isadora é as minha rainhas da sobrinha, pelve. opinião de sobrinha não conta. Mas foi muito bom, a Safísio está falando. Realmente maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí a gente já vai preparar agora o masculino que os alunos pediram. Eu vou fazer, vamos fazer É, igual o de feminino. Aí isso. fala aí para eles. É um negócio que a gente faz, é um presente, né? É um presente, olha, inscrições, claro que tem período, né, para fazer essa inscrição. A Carla se doou para dar um curso gratuito, assim, não desmerecendo ninguém que não dá, mas foi uma coisa assim que o pessoal se espantou e assim esbanjou sabedoria, não guardou para depois, não escondeu o pulo do gato, que tinha que falar, falou. 100 vagas. 100 vagas, e aí fica a gente de fora. Quase que eu fiquei. Quando eu fui, como é que eu entro agora? Aí a diretora falou, entra como se fosse a professora também. Aí eu entrei, fiquei lá caladinha. A Rosana está dizendo, eu quero. Vamos ver, Rosana. A gente abre vai lá. Marcar uma data e eu aviso para você. Outra, por aí, tá? Eu aviso sim. Vou ver se eu convido o Mauro para falar um pouco também. A gente tá ótimo. Isso, porque é pontual. O Mauro é pontual de horário. Eu não sou, não, mas o Mauro é. Ele vai acabar e você vai continuar falando. Vai para casa. Eu dei meu link. Tu deu teu link para quem, Lívia Lixotti? Eu dei meu link. A Lívia distribuiu o link dela para um monte de gente, ó. Muita gente ficou sem. Olha, meu Deus do céu. Deu meu link. Tá ok. Carlinha, minha querida, a gente está com 2 minutinhos. Eu vou ter que encerrar para não perder essa gravação. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo pela. Eu te agradeço sempre, viu, Lili? Não, eu te agradeço por essa disponibilidade. Você é um presente que a fisioterapia me deu, viu? Minha filha, você é um presente na minha vida. Assim a gente vai rasgar cedo, eu não vou conseguir. Depois daquilo que Patrícia Lordelo falou, gente, eu fiquei assim. O que foi aquilo? O que foi a abertura daquele evento do IPL? Gente, que coisa linda. Quem não te conhece, realmente é te conhecer daquela forma, né? De você receber a Patrícia na tua casa, porque ela não tinha onde ficar. Você deu casa, deu roupa, deu comida. E ela emocionada. Eu emprestei roupa para ela e tal. Que coisa linda, né? Não, e ela reconhecer isso. Não. Aí não tem jeito, cara. Tem que chorar. Tem que chorar, entendeu? Foi muito lindo. Naquele dia, eu não estava conseguindo falar. Eu não conseguia falar de tão emocionada. Não, eu fiquei emocionada. Eu não sabia dessa história. Fiquei emocionada. Cada um do outro lado eu chorava. Muito lindo, porque ela também ficou muito emocionada. Ficou. E ela tem muita gratidão, viu? Isso é nobre. A Lívia está falando aqui, há muita gente. Não. Para a Luciana, para mim também, deve ser emprestou roupa. Para a Luciana, para mim também. A Carla é muito mãezona. Eu faço comida para a Lívia, é verdade. Mas com muito prazer, viu? A Lívia, ela trabalha comigo no consultório já há um tempo. Gente, como ela me ajuda, como ela é parceira, companheira, a Lívia é maravilhosa. E Lívia foi minha aluna também, de graduação, depois ficou comigo lá no hospital. Maravilhosa, adoro Lixotti. Olha, vou botar 25 segundos. Agora, tá? Vou botar ela Isso aí, quero ver.
Carlinha, vou ter que ir para 20 Vai, segundos. salva no IGTV lá, Isso. tá? Um beijo, meu amor. Beijo, gente. A Isa, linda, minha linda.